O pessoal tá enroscado lá com a Vivian. Esse enroscar na matemática, pô. Tem só 7 aqui, ué. Eles estão Não, terminando ainda. A Vini deu mais 5 minutinhos. esperar os 5 minutinhos aí o pessoal chegar, né? É normal. Matemática às vezes dá uma enroscadinha mesmo, né, filhão? Isso aí faz É que o parte. povo fica na adrenalina, né? Super emoção ali. Fica meio dá um branco na hora. Muita emoção, né? Muito consulta no Google, né? Aí complica a vida, né? Consulta de cá, consulta de lá, não acha, aí complica a situação. O pessoal resolveu travar. Tem gente perigando aí em matemática? Como é que tá a sala em matemática aí, velho? Olha, a maioria tá bem. Mas sempre tem uns que, né? Gosta de emoção até o fim, né, meu cara? É, exatamente. João Pedro é um dos caras que gosta de emoção também, né? Tô brincando, João Pedro Tem? tranquilo. João Pedro, você conhece João Pedro ou não? João Não, conheço Pedro, não. conhece não, né? Conheço não. João Pedro tranquilo, chama o saco. Viu? Mas disciplinas de exatas são as disciplinas que o pessoal mais se emociona no final do ano. Nunca vi fanatismo por exatas que o pessoal tem. Um negócio. Mas E é porque no final do ano é a que falta mais ponto para passar, né, Zé? exatamente. É sempre chegar no final do ano lá, pessoal de recuperação, às vezes recuperação final, quem que sempre está? Dificilmente, assim, o aluno que fica com a Vivian, ele não fica em física, pelo menos em condições normais, vamos chamar assim, né? Em condições presenciais, né? O aluno que ficava comigo ficava com a Vivian e vice-versa, não adianta. Porque a deficiência que o aluno tem lá na matemática, essa deficiência ela vai estourar na física, na química, não tem jeito, né? Acaba que dando essa diferencinha aí, acaba que faz parte, mas faz parte. Vocês vão ver mesmo ciências exatas mais aprofundadamente a partir do ano que vem, né? Esse ano é tudo mais tranquilo. O ano que vem já Fala isso começa. No, não, co- já no, tô co- no penando para começo. passar esse ano. Não, não, é o ano que vem você vai ter um professor lá muito legal. O ano que vem, o Julinho, um rapazinho pequenininho, entendeu? Mas um cara, ótimo, excelente professor. Mas ele puxa mesmo, entendeu? Ele Pois não. é, o negócio é que, tipo assim, no começo do ano o povo fica assim, né? Ah, eu sei as fórmulas, não vou estudar, né? Aí toma ferro na prova e fica no final do ano aí. Vai Nem louco. deixando, vai levando, vai empurrando com a barriga, né? Síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai deixando, vai deixando. Aí chega no final do ano, fica louco, exatamente. Eles vão ter aula com o Júlio e com o professor Marcelo. O Marcelo, as provas dele, digamos que mais média, né? Agora o Júlio, o pessoal já reclama mais, porque o Júlio, nível lá no teto mesmo, e as provas são puxadas. Entende? Aí aquelas provas puxadas que não adianta, que você tem que rachar a cuca mesmo, que puxa mesmo. Mas assim, é tranquilo. Tem índice de alunos que no final do ano são reprovados com o Júlio, comigo, com o Eric, etc. Tal, no fim, acaba que o índice é até pequeno, não é assim não, entendeu? Um ou outro. É um ou outro que não é só com a gente, é em conjunto, é o conjunto da obra, né? Mas vamos começando, então, já temos 11 participantes. Essa matéria também é muito fácil, vocês não vão ter problema. Então, nós paramos aqui na aula passada, nós vimos a comparação na embriologia comparada e também na fisiologia comparada, a diferença, por que os animais herbívoros, né, têm um apêndice maior para hospedar aqui a bactéria que produz a enzima celulose, e por que no nosso caso, o nosso apêndice é tão discreto, é tão vestigial, né? Então, nós vimos que a partir do momento que o homem deixa de ser herbívoro e passa a ser carnívoro também, tornando-se onívoro, comendo proteína vegetal e animal simultaneamente, a importância do apêndice não passou a quase inexistência, basicamente. Hoje, ele serve muito para infeccionar, né, e dar apendicite. Agora, tanto que no porco, que também ele passa pela mesma transição, né? Quando ele começa a comer as duas coisas, dois tipos de proteínas, animal e vegetal,
com o passar do processo evolutivo, nele, acredita-se que o apêndice tenha desaparecido por essa razão. Então, alguns defendem que, com a evolução humana, né, que ainda segue em processo de evolução, etc., nós vamos chegar num período em que as pessoas já vão nascer sem um apêndice, tá? Ele vai estar totalmente regredido, assim como todos nós hoje nascemos, como eu falei para vocês na aula passada, nascemos sem a cauda, né, sem o rabo característico dos mamíferos. Os fósseis, eles são bastante importantes, porque são resíduos, basicamente aqui, de esqueletos de animais, tanto exo quanto de endoesqueletos, que foram aqui fossilizados ao longo das eras geológicas, né? Então, foram submetidos a condições de temperatura e pressão extremas e passaram por esse processo de fossilização. Nossa, Zé, que legal. Aí passou pelo processo de fossilização, como passou por esse processo aqui, Zé, o que nós vamos ter, então? Então, você tem, então, tá, o armazenamento dessas estruturas e a preservação dessas estruturas em rochas, tá? Em locais que são encontrados por arqueólogos, e a partir daí você consegue estabelecer, através do carbono, tá? Meia-vida do carbono, há quantos anos, ou há quantos milhões de anos que nós tivemos aqui dinossauros na Terra, né? Aí, através do encontro de registros fósseis, nós temos também aí os registros mostrando como eram esses dinossauros. E daí dá para a gente fazer, tá? É um cladograma para a gente comparar como que há os parentescos evolutivos entre os indivíduos, tá? E hoje é o que mais pega, é isso aqui que eu falei para vocês, que a teoria da evolução baseada no darwinismo, ela ficou meio que para trás, porque com o advento do estudo do genoma, né, você tem as evidências que a gente chama aqui das evidências moleculares a partir do ácido, por exemplo, desóxido ribonucleico, que é o DNA, tá? E a partir desse DNA aqui, nós temos uma evolução muito grande nesse aspecto aí de entender o grau de parentesco entre os animais. Então, quando você compara, que eu falei para vocês também, o macaco com o homem, você vê uma aproximação desde a questão de micromoléculas até as questões maiores mesmo, de macromoléculas e funcionamento dos órgãos, não só do macaco com o homem, mas se você compara um porco com o homem, o sistema digestório do porco, os órgãos do porco, o rim do porco, até o tamanho é muito parecido com o humano, tá? Tudo muito parecido. Portanto, que eles são considerados cordados, né? São animais cordados. Então, aí você tem as evidências. Nós falamos um pouquinho para vocês sobre essas ideias aqui evolucionistas, sendo que a tendência é a epigenética, então, baseada no genoma, que hoje se discute mais aí, né, o parentesco. Nós falamos para vocês essa questão aqui do fixismo, né, da criação fixistas, tá? Dos pensadores que tinham aí o fixismo, depois você tem o criacionismo hoje, que é conhecido como fixista, até as ideias depois que vem com as origens das espécies de Darwin, tá? Que é a teoria da evolução. Aí nós entramos aqui, ó, em duas ideias também que a gente falou com vocês lá no início do ano, tá? As ideias evolutivas. Nós vamos ter aqui Lamarck. Esse indivíduo aqui, ó, ele foi bastante importante com relação a essas teses da evolução, que ele propõe uma lei, ficou conhecida como a lei, tá, do uso e do desuso. Ele vem, então, dessa linha de filósofos aí, pensadores, que acreditavam nessa questão aí do fixismo, tá? Como que teria surgido as espécies, etc. tal. Então, nessa linha aqui, ó, nós vamos ter, então, o famoso Lamarck. O que o Lamarck dizia? O Lamarck, ele dizia o seguinte, que no animal, o processo evolutivo ele ocorria por essa lei do uso e desuso. Então, por exemplo, se o animal ele usasse bastante as patas para o seu deslocamento, então a tendência é que essas patas elas se desenvolvessem. Agora, se eles utilizassem menos as patas e eles se rastejassem de alguma forma, a tendência é que, como eles não estavam utilizando as patas, o que ia acontecer, Zé? Bom, eles não estavam utilizando as patas iam desaparecer ao longo das gerações futuras, e ao longo das gerações futuras, como eles não tinham mais pata, eles se tornaram animais rastejantes.
Por isso que você tem hoje uma situação bastante interessante, aqueles que defendem que houve um tempo em que as cobras, ou as serpentes, tá, elas possuíam patas, e que elas, com o passar dos anos, para elas não utilizar essas patas, tá, essas patas elas vão desaparecendo, tá, e vão se alterando para que esse animal ele pudesse, então, no caso das cobras, se rastejarem, tá? Então, dessa forma, você tem essa situação aqui do fixismo, tá? Que você tem seres que sofrem mudanças de acordo com as condições do ambiente em que eles vivem. E o Lamarck, na teoria do uso e desuso, ele tenta propor aqui, ó, um detalhe interessante. Ele fala, ó, se eu não uso alguma coisa no meu corpo, a tendência ao longo das gerações que vão se passando aí, ó, essa característica não utilizada, elas passam para os meus descendentes. Aí, o que ele fez? No Rio Ipiranga, você tem os famosos bagres do Ipiranga. Os bagres do Ipiranga, eles são cegos, tá? São peixes totalmente cegos. Segundo Lamarck, ele dizia o seguinte: eles viviam em grutas que tinham menor alcance da luminosidade, e por ter menor alcance da luminosidade, eles não eram expostos à luz. Como não eram expostos à luz, o que acontecia com esses bagres do Ipiranga? Muito simples, tá? Eles não estavam utilizando a sua capacidade ocular. Como eles não estavam utilizando a sua capacidade óptica ocular, então a tendência eles sofrerem uma involução da capacidade de acuidade visual, e quando sofre essa involução, eles perderam a capacidade de percepção luminosa, de enxergar, ficaram cegos. Por que eles ficaram cegos? Segundo Lamarck, é porque eles não usavam os olhos, simples assim. Viviam num ambiente muito escuro, então ficaram cegos, e essa característica da cegueira passou para suas gerações futuras, tá? Então ele tinha essa tese, tá? Que é o lamarquismo hoje. Aí é o seguinte, ele diz o seguinte, fala assim, ó, então eu vou tentar provar isso em laboratório. Aí ele pegou os ratos de laboratório, falou assim, ó, quer ver só? Eu vou cortar o rabo deles, a cauda do rato, tá? Aí começou a cortar a cauda de uma grande geração de ratos, porque ele acreditava que, à medida que ele ia cortando a cauda, quando esses ratos eles iam se cruzando, como ele não tinha mais cauda, essa característica de rato sem cauda iria se perpetuar ao longo das gerações dos ratos, porque ele estava obrigando uma característica a ser perpetuada. Só que ele estava errado, você sabe disso, né? É lógico que não é porque você corta o rabo do cachorrinho, você pede lá para cortar o rabo do cachorrinho, fica rabicó, etc. tal, não é por isso que a prole dele vai nascer sem rabo. Não é porque você retira o chifre de um bezerro, tá? Faz aquele escorneamento, né? Tira os córneos, escorneamento do bezerro, é que as gerações futuras vão nascer sem chifre. Eu acho que não, né? Ele estava totalmente equivocado nesse sentido, porque, na verdade, o que prevalece aí é a lei do uso, no caso, na concepção dele, era a lei do uso e desuso, mas o que prevalece aí é o padrão genético que determina a formação de um determinado órgão, determinada estrutura corpórea, tá? Aí, na hora que ele começou a ver que os ratos continuavam a nascer, tá? Com a cauda característica, aí ele começou, então, a imaginar que ele tinha errado também, né, de certa forma, né? Ele mesmo começou a questionar, mas, enfim, ele deu a sua contribuição com as suas ideias aí, tá? Do uso e do desuso. Inclusive aqui, ó, num dos livros aqui, escritos sobre a teoria dele, da evolução, Lamarck, ele diz em 1809, diz que variações no ambiente levam a mudanças das necessidades, nos hábitos e no modo de vida dos seres vivos.
essas mudanças fazem surgir modificações ou desenvolvimentos em seus órgãos e nas suas partes, tá? Então, nós sabemos que a interação do ambiente, ela pode até determinar ao longo algumas características a partir da seleção natural, mas não simplesmente da lei do uso e desuso proposta da forma que foi proposta por ele. Aí vem o nosso amigo aqui, ó, propor isso aqui, ó, que você conhece bem, ó, a lei do uso e desuso que eu falei, e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Aí ele diz assim, ó, então, ó, você tinha aqui, ó, uma girafa ancestral que tinha um pescoço intermediário, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, na savana africana, havia a necessidade dessa girafa comer essa vegetação mais em cima aqui, tá? Então, como havia necessidade dela comer essa vegetação que estava mais alta, ela foi esticando o pescoço. Então, tá aí. Ela foi esticando o pescoço. E aí, as girafas que tinham o pescoço menor, a tendência é que elas foram, então, desaparecendo. E essa característica adquirida por elas aqui, ó, tá? Elas foram esticando cada vez mais o pescoço até atingir aqui girafas de pescoço bem grande. Então, tá aí. Então, essa característica, ela prevaleceu, segundo Lamarck, por causa da lei das heranças dos caracteres adquiridos com o passar do tempo, que tende a prevalecer, né? Embora essa era a visão que ele tinha, o Darwin, ele já tem um outro parecer, tá? Com relação a essa questão aí das teorias de Lamarck. Aí você vai ver que ele vai propor essa condição, tá? E vai propor também essa condição de transferência. Mas aí alguns cientistas começam, então, a questionar sobre essa condição de mutabilidade das espécies, tá? E depois dele, aí nós vamos ter aqui, ó, o Darwin, o famoso Charles Darwin, tá? Aí esse aqui, sim, ele vai propor no seu trabalho aqui, ó, ele vai questionar as ideias de Lamarck, tá? E vai propor no seu trabalho uma outra forma de enxergar essa questão da evolução, tá? Então aqui, ó, se você cortar a cauda do rato, ele vai falar assim, não é uma questão de você tirar um caractere dele, ou uma característica adquirida. Aqui você vai cruzar, em 20 gerações continua nascendo ratos com cauda, né? Então aí ele vem, então, as ideias dele, tá? Após a ideia dos trabalhos de Weismann, ele vai apresentar a sua proposta aqui, que deu origem ao seu livro A Origem das Espécies. E essa proposta dele era uma proposta bastante legal, porque essa proposta, basicamente, ela tinha como tese para a evolução, e aqui ele estabelece toda uma rota da viagem que ele estabeleceu aqui, né, até terminar nas ilhas de Galápagos, que é aqui nessa região aqui, ó, que ele vê uma grande biodiversidade, ele começa a observar os pássaros, né, de diferentes tipos de plumagem e diferentes tipos de bico, e ele começa a ver aí um parentesco evolutivo muito forte entre eles, tá? Aí ele começa a defender o processo que nós chamamos de seleção natural, tá? Aí ele começa a defender a seleção natural, aí dentro desse pré-requisito da seleção natural, ele começa a provar que na seleção natural você não tem basicamente uma característica que é imposta aos indivíduos, ou simplesmente por uma ação de uso e desuso, como era proposto por Lamarck. Na seleção natural, você tem, então, tá, o mais forte prevalecendo. Então, você vai ter aqui, ó, a situação de duas espécies, tá? Uma mais fraca e uma mais forte, uma mais bem nutrida e a outra mais mal nutrida. Essas espécies, elas estão, tá, se degradando entre si em busca do próprio alimento, e essa relação de competição leva à seleção natural. Então, com essa seleção natural, tá, o que acontece? Então, com a seleção natural, o mais forte sempre vai prevalecer. Então, a questão não é que
as girafas esticaram o pescoço, tá? A questão é que, se em um tempo houve girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo, as girafas de pescoço longo eram as girafas melhor adaptadas para permanecer, para sobreviver, tá? Então, naturalmente, aquelas que tinham menor condição de comer as folhagens na região mais alta, como ela não conseguia comer, ela ficava mais enfraquecida, ela ficava, então, em estado de inanição, sem comer, ficava mais suscetível a ter doenças e viria, consequentemente, a óbito, acabaria morrendo essas girafas, tá? Depois você tem aí, ó, a sequência dos trabalhos de Darwin, tá? Você tem aqui o Wallace, fez um trabalho interessante com relação a plantas, tá? E nesse arquipélago aqui, ó, de Malai, onde ele ficou aqui 8 anos, tá? Ele era um discípulo, digamos assim, de Charles Darwin. E ele vem também a partir, ele também teve a oportunidade de estudar aqui também na região amazônica, tá? Então, a teoria da evolução, ela surge, então, como eu disse, nessa viagem dele, como tripulante do navio Beagle, né? Então, ele teve a oportunidade aí de conhecer aí vários seres vivos, tá? E a partir desses pássaros aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, que aqui ele vai falar, os tentilhões, e começou a observar aqui, ó, a diferença do bico deles, tá? E essa diferença do bico estava de acordo com o alimento que eles comiam num ecossistema característico de cada espécie. E a partir daí, um ex-pastor anglicano, tá, se torna o pai da teologia, ou da teoria da evolução moderna. Aqui os tentilhões, ó, alimentando-se de insetos, ó, tá vendo? Aí ele começa a observar que eles tinham bicos adaptados para a sua alimentação, tá? E esses bicos eram transmitidos pela hereditariedade, que hoje nós chamamos, que nós sabemos, na época ele não sabia, né, do genoma, tá? Aí ele vai propor aqui uma série de explicações na origem das espécies a partir dessa similaridade que havia entre os animais. Mas, basicamente, o que mais prevalece nessa forma aqui dele pensar era a questão aí da seleção natural. Então, olha só, a característica de adaptação se dava a partir da seleção natural, tá? E a evolução levava à melhoria das espécies. Depois de Darwin, veio um discípulo dele, que eu já falei para vocês que o próprio Darwin, ele não aceitava a teoria por ele proposta. Aí veio um outro discípulo dele, conhecido como Spencer. Esse discípulo, que ele é um dos principais nomes daquilo que nós chamamos de neodarwinismo, o Darwin, na verdade, ele não aceitou, no final da vida, a própria teoria que ele tinha proposto, né? Ele mandou abandonar, mas Spencer deu sequência. E aí ele desenvolve, então, a explicação fundamentada na mutação gênica que havia, tá, entre as espécies, e através desse processo de mutação, você tinha evolução interna de estruturas, de um indivíduo para o outro, ou de indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, segundo ainda Darwin, você tem um senso comum de aperfeiçoamento, a teoria da evolução, e uma mudança ao longo do tempo das espécies, tá? E você vai falar alguma coisa de Spencer aqui, né? Aqui vem já a nova teoria, ó, a teoria sintética também da evolução, tá? Nessa teoria sintética da evolução, você tem várias descobertas genéticas a partir de Mendel. A gente viu naquela aulinha nossa lá sobre a introdução à genética, mas na prática mesmo, genética, a gente vai ver mais no segundo ano, tá? E aqui você tem a contribuição da variação genética, ó, no processo de mutações que eu acabei de falar para vocês aqui, mutações gênicas aqui ocorrem. Aí depois, caminhando mais lá na frente, no próprio sistema de meiose, você tem a meiose 1, meiose 2, você tem lá o crossing over, né? Você tem lá a troca
entre os cromossomos, no crossing over, e nessa troca de partes aí, ó, na permutação, tá? Você tem a condição, então, de estabelecer essa melhoria aí entre os indivíduos. Cada indivíduo tem uma característica em comum que permite a sua maior variabilidade genética. Então, tudo isso aqui a gente vai estudar muito no ensino médio, tá? Por isso que a gente está dando uma geralzona aqui. E aqui, ó, o surgimento das novas espécies a partir desse processo aqui de especiação. Eu até mencionei para vocês, você tem duas palavrinhas aqui, ó, isolamento geográfico e especiação. Então, o que significa, Zé? Significa que aquilo que eu falei, aquele exemplo clássico que a gente dá, o canis domésticos ou canis familiares, que é o cãozinho, quando ele vai para a região no norte, no polo norte, ou para aquela região mais próxima ao hemisfério norte, à medida que ele vai se isolando ali, o canis familiares, ele vai sofrendo microevoluções, tá, no seu processo, e ele deixa de ser o cãozinho doméstico e passa a ser, então, o canis lupus. Então, um indivíduo do mesmo gênero, mas, porém, de espécies diferentes. Então, você tem um parentesco direto entre o cão e o lobo. Só que não dá para você cruzar, né, cão com lobo, porque vai dar um indivíduo estéril, porque são indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, assim, em alguns casos dá para você cruzar o jumento com a égua, aí dá a mula, mas só que a mula é um híbrido. O híbrido, ele é estéril, tá? Então, você tem ali, ó, o canis lupus, o lobo, derivado, então, do canis familiares, num processo que houve uma especiação de canis familiares, ele foi para canis lupus, devido a uma barragem, um isolamento em que ficaram só cães familiares na região do hemisfério norte, e eles foram cruzando entre si até desencadear essa especiação característica dessa espécie, tá? E também, segundo pensava-se também, a questão dos tentilhões lá de Darwin, etc. Tal. Aqui ele mostra para vocês o isolamento de barreira, né? Isolamento tanto da questão marítima, e aqui você vai tendo os tipos, por exemplo, de flores também que se desenvolvem, não só dos animais, etc. Tal. Você separa populações, essas populações submetidas ao isolamento reprodutivo, elas acabam passando por essa especiação, ela vai produzir uma espécie com algumas mutações que se diferenciam, tá, uma das outras. Então, é tranquilo, bem fácil. Vamos ver aqui. Aqui acho que já vai para a próxima aula, né? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente vai ter aqui a última aula, semana que vem. A gente vai tratar aqui do ser humano e o ambiente. Impactos e soluções, né? Bom, isso aqui é muito interessante, que você vai ver a questão das poluições, dos lixos, poluição atmosférica, chuva ácida, por exemplo, aquecimento global, tá? Como é que o homem tem agido em função do ecossistema que ele tanto depende para a sua sobrevivência, e como é que o ecossistema, muitas vezes, ele tem respondido à ação antropomórfica, à ação do homem. Então, como é que nós temos aí essas situações aí que parecem inconclusivas, incoerentes, mas que são verdadeiras, que são situações bastante importantes para os nossos dias. Então, o que é um smog fotoquímico? O que é poluição das águas? O que quer dizer eutrofização? O que é poluição marinha? Né? O que é camada de ozônio? A gente até falou para vocês esse ano sobre isso. Mas qual que é a diferença do estufa para o ozônio? Ah, mas o estufa, ele fica a 20 mil metros de altitude, o ozônio a 35 mil metros. Quais são os impactos ambientais, tá, dessas causas aí do estufa e do ozônio? Então, a gente vai ter aqui as nossas responsabilidades, e nós vamos ver aqui que parte do mundo hoje, principalmente angariado pela política americana e pela política chinesa, né, que quer fazer dinheiro a qualquer custo, e com baixa produção, com mais poluição, com baixo custo e mais poluição, né, tem poluído demais o planeta, e o Brasil, esse ano, ficou em quarto lugar.
né? O Brasil ficou em quarto lugar, não por causa da indústria. Em primeiro lugar ficou Estados Unidos e China, em segundo, e terceiro lugar a Índia, quarto lugar Brasil, por causa dos incêndios, queimadas florestais que nós tivemos, né, na região da Amazônia, do ano passado para cá. A intensificação dessas queimadas foi muito grande, e porque nós perdemos basicamente a metade do nosso Pantanal mato-grossense, né? Foi dizimado esse ano, foi queimado, só acabou melhorando mesmo agora com o advento das chuvas, né? Então, com o advento das chuvas, você teve uma melhora no cenário do Pantanal, tá? Mas é algo para a gente pensar muito com relação ao que nós vamos deixar de legado para as gerações futuras, tá? O que nós vamos deixar de legado? Então, vamos deixar para a gente falar isso aqui, ó, poluição de solo, poluição biológica, poluição química, poluição sonora, atmosférica. Vamos deixar para a gente falar isso aqui na semana que vem, que é uma aula muito legal isso aqui, ó, visual, radioativo, problema do lixo, como resolver o problema do lixo. Essa aula é uma aula muito prática, tá? Ficou bem aqui eles colocarem essa aula no fim da apostila, fica bem legal. Então, vamos ver aqui. E outra coisa, eu estou pensando em aplicar uma NO para vocês, depois eu coloco mais detalhes no grupo aí, na quarta-feira, no horário da aula mesmo, viu? Para vocês fazerem. Já acabamos a física. Oi. A Mas NO... já tem as notas? Não tem nota não, mas vocês não fizeram a prova ainda, ué. Prova lá da Elvira lá, como é que eu vou ter? Não tem jeito não, velho. Porque a nota da Elvira lá primeiro, véio. Não tem jeito de eu fechar sem as notas da Elvira, entendeu? Beleza. Então, tem que fazer a do como é que chama aquilo lá? Simulado SAS, né? Você tem que fazer o simulado SAS para eu ter condição de fechar, né? Antes das notas não tem jeito de eu fechar. Mas assim, mas dá para a gente fazer a NO que eu tô falando aqui, de física, porque aquela prova de física lá, a maioria não foi bem, né? Então, como a maioria não foi bem, então dá para a gente tentar, pelo menos, fazer a recuperação daquela prova, certo? Então, a gente já resolve o... todo mundo vai fazer de novo? Se a gente for analisar, não sei se é todo mundo, mas se você for analisar é o seguinte, a maior parte dos grupos foi com nota baixa. Vai que vocês vão mal na prova de Elvira, e vocês já não foram lá grande coisa na nota do Eureka, entende? Então, como vocês não foram grande coisa na nota do Eureka, então você tem uma nota aí em 8, alguns tiraram 4,8, tirou 5, né? Alguns foram mal mesmo, tirou praticamente a metade só. Então, como vocês não estão muito bem com o Eureka, eu não sei como é que vocês vão lá na prova de simulado da escola, vai que vai mal no simulado também, tá? Então, por isso que eu estou falando, vamos fazer NO já. Entendi. Porque aí você já garante, ela pode valer como NO no fim, ou ela pode valer como recuperação apenas da prova de física, entendeu? Eu acho que é melhor para vocês, né? Aí vocês fazem no grupo de vocês aí, porque de repente você fala assim, mas eu estou precisando de pouca nota, né, Zé? Você está precisando de pouca nota, mas às vezes isso é pouca, mas não chega no 70. Aí complica, né? Depois fazer, ficar de final, ficar com aquela adrenalina toda, até lá em dezembro, lá, sei lá, até o dia 15, 20 de dezembro, ninguém merece, né? Isso aqui a melhor coisa que tem, então, é ficar com 40 e poucos pontos, porque assim, ó, vocês têm que fazer aquela conta que eu acho que eu fiz com vocês lá no início do ano. Se a média é 7, então 7 vezes 7 é 49. Zé, como é que eu sei se eu tomei bomba direto, se eu fico de final? É uma coisa que vocês têm que saber computar. Eu já dei uma olhada lá, parece que não tem ninguém comigo nessa situação. Tem perto, mas não direto. Então, se a escola trabalha com média 7, para você ter direito a fazer recuperação final naquela disciplina, você tem que fazer pelo menos 49 pontos. 7 vezes 70% de 7, de média 7, dá 4,9. Ou seja, em 100 dá 49. Portanto, se você fizer 49 naquela disciplina ou acima de 49, você tem direito de fazer a final. Se você está em matemática, ou você está em física, ou em língua portuguesa, por exemplo, você está abaixo de 49, então, pelo estatuto da escola,
você não tem direito de fazer recuperação final, você toma bomba direto naquela matéria. Porque você não conquistou os pontos mínimos para você ter direito de fazer final. Aí, quando a média era 6, por exemplo, 6 vezes 7 é 42. Então, você tinha que fazer 42 pontos. Acho que vocês nem pegaram média 6, vocês já nasceram na média 7, né? Então, assim, na média 7 é 49, simples assim. Então, você dá uma olhada em todas as notas suas, a somatória, por exemplo, estou muito mal, Zé, não dá para eu tirar 70, né? Nesse bimestre está meio apertado para eu tirar 21, que eu já estava com 49 até o terceiro, precisava de 21 pontos. Dá, né? Porque você tem 25, você pode tirar 21, mas tem que fazer tudo maravilhosamente bem. Ah, mas eu acho que não vai dar, que eu já estou terminando, vai dar 49 a soma. Bom, se você fez 49, depois que você fez a NO, você tem direito de fazer recuperação. Se você não fez, você não tem direito de fazer final, você bomba direto. Tá? Ô Zé, mas tem ninguém com 49 pontos, né? Não, comigo não. Ah, Tem um com 45. 49 não, tem um com 45, mas somando essas notas aí como é que fala, que tem ainda aí para vir aí, vai superar os 49, né? Creio eu, pelo menos, assim espero, certo? Vai O superar. simulado que você tá falando? Ué, dá para simular. Não é possível que vai tirar 5 pontos simulado, pô. Não tem base. simulado né? vale 8, né? Não, o meu vale 5 e o Eureka vale 8, né? O meu eu inverti a nota, lembra? Verdade. Inverti. Mas vamos aguardar. A maioria está bem, a maioria vai passar tranquilo. Nas 3 disciplinas, biologia praticamente, acho que quase todos passaram. Só que vocês têm um problema sistêmico. O aluno que às vezes tem problema em física, ele tem também em química e tem também em biologia. É brincadeira isso, né? É brincadeira. Aí outra coisa. Zé, se eu fiz 49 pontos em 4 conteúdos, você tomou bomba acima de 49, menos de 70 em 4 conteúdos, você tomou bomba direto. Tá? Você tem direito de fazer de 49 a 70, até no máximo 3 conteúdos, tanto que você tem direito de fazer, pelo estatuto da escola, no máximo 3 recuperações, certo? Então, você tem lá 3 finais, se você tiver acima de 3, então, tecnicamente, o ideal é aniquilar, corta a cabecinha do aluno, guilhotina nele, que ele tomou bomba, né? É a expressão que a gente usa aí, porque é um homem bomba, né? Mas vamos lá, então. Alana. Presente. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Laura. Ok. Stephanie. Ok. O Rice. Presente. Giovana. Ok. A Isabelle. O Martins está aí. O João Pedro Dassinger. O João Pedro Pereira. Presente, Zé. Beleza. João Pedro Santos. Presente, Zé. A Júlia. Presente, Zé. A Lívia. O Lucas. Está aí também. A Marcela. Presente, Zé. A Mariana Abreu. A Mariana Vitória. Presente, Zé. Murilo. Presente, Zé. Nicolas. Ok. Paula. Cadê a Paula? A Rafaela Lemonnier. Presente, Zé, que não estava abrindo o microfone. Tá aqui. Presente, Zé. Beleza. A Rafaela Mariose. Ok. Sara. Presente, Zé. Tainá. Presente. Thalita. Ok. Tamires. Ok. O Victor. Presente. Ok. A Iris.
Ok. E o Jaciel Júnior? Presente. Beleza. Igor Júnior, ou também conhecido como Yuri. Então, beleza, pessoal. Semana que vem a gente volta, tá? Então, fica assim, na quarta-feira a gente faz uma prova. Prova tranquila para vocês aí, já pensando na NO de vocês, tá? E a gente tenta recuperar a nota aí de vocês. Beleza? Até mais, então. Bom final de semana para vocês. Semana que vem, na quarta, eu volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, Zé, com Deus. Falou. Tchau.